Jornal Metropolitano. Jornal Metropolitano. Entrevista. Retomamos o nosso bate-papo neste fim de semana. Conversamos com o superintendente da Regional Maracanã, ele que também é ouvidor municipal, Amaury Cardoso, do município de Colombo. Estamos falando sobre descentralização. O quão é importante descentralizar, inclusive a Amaury usou um termo muito bom que é desconcentração. Desconcentração, muito bom, hein, Amaury? E justamente aí nessa pegada, porque é o objetivo, a gente falar sobre os serviços aí da Regional. Diante de tudo que a gente mencionou aqui, inclusive no final do último bloco, falamos sobre a farmácia municipal, né? Um deles, né, assessoria de comunicação aqui de Colombo, sempre presente, muito ativa, já nos corrigiu, falando que é a farmácia municipal, que um dos pontos está, no caso, ali dentro, então, da Regional Maracanã. E desses serviços, Amaury, que a gente citou, né, no último bloco, tem algo mais específico que a população vai e recorre bastante a vocês? Todos os serviços lá, eles são bem procurados, né? Então, nesse primeiro semestre, nós tivemos lá praticamente 100 mil atendimentos. Né? Não são necessariamente 100 mil pessoas, mas quase 100 mil atendimentos na Regional do Maracanã. Isso somente agora, no primeiro semestre? No primeiro semestre. No primeiro semestre de 2019, fechou lá em 95 mil atendimentos. Né? Então, e os serviços são dos mais variados. Alguns nós temos a limitação, por exemplo, carteira de identidade não depende do município. Então tem toda aquela questão implantada pelo governo do estado já no ano passado, de agendamento, enfim. Isso tem trazido uma série de transtornos. Mas o Norberto, que é o responsável pelo setor lá na Regional do Maracanã, ele implantou um modelo em que, evidentemente, o agendamento é respeitado, mas tem aquelas prioridades. Então você tem aquela pessoa idosa que não consegue fazer um agendamento, tem prioridade. Tem o recém-nascido que precisa de uma carteira de identidade, tem as prioridades. Então, no final das contas, o atendimento nosso lá, ele, na medida do possível, ele tem contemplado os cidadãos que procuram. Amaury, o senhor mencionou, então, no caso o RG, tem também Detran, né, o totem do Detran. Essa parceria com o governo do estado, é preciso que as portas estejam abertas e bem encaminhadas? Como é que é esse jogo de cintura com o governo do estado para poder cada vez mais oferecer um serviço à população próximo, né? Essa relação governo do estado, tanto a Beth quanto o Sérgio, eles têm levado a ferro e fogo, né? Com relação ao totem do Detran, por exemplo, o governo do estado, não, pelo que nos consta, não renovou o contrato com a empresa que fornece os totens. Então há um receio de que esse serviço ele seja interrompido lá na regional. Mas isso o Sérgio já está tratando com o pessoal do Detran do estado, eles já estão tentando resolver isso da melhor forma possível. O que não dá é para o cidadão ficar sem o serviço. Esse é o entendimento tanto do Sérgio quanto da Beth, e o nosso no projeto foi o foco principal. E, Amaury, nota-se que houve até um aumento de vínculo, por exemplo, até com campanhas, até a regional chegar ele efetivamente no ápice ali do seu atendimento. O senhor mencionou 100 mil atendimentos, né? Não necessariamente 100 mil pessoas, mas 100 mil atendimentos em 6 meses é muito. Isso quer dizer que lá na prefeitura as pessoas estão deixando de ir até lá, de procurar, de muitas vezes perder tempo, deslocamento para algo que está ali próximo. O senhor tem notado ali um aumento de vínculo e até de entendimento do que é uma gestão municipal, sendo que está mais próxima da população? Tem notado sim. Isso é uma situação irreversível. Né? É algo que, desde o início, o projeto ele foi encarado como um projeto de médio e longo prazo, é algo que você não reverte, você não volta atrás mais nisso. Né? Então, as pessoas elas já têm entendido isso como um direito seu, de ter um bom atendimento. Uma rápida explicação, esses 95 mil atendimentos, aí não estão contemplados o atendimento da assistência social, que não é feito na praça de atendimento. Como é atendimento especializado, ele é feito no setor próprio da assistência social. Então, esses 95 mil são só na praça de atendimento. Né? E esse vínculo ele existe, tanto que se constatou isso, que a ideia foi expandir isso para outros bairros da cidade com postos avançados. Então é aquela história de você levar de fato o serviço para próximo do cidadão. Quando o senhor mencionou até levar os postos, eu queria entender, então na verdade são outros serviços ou mais serviços que já são oferecidos na regional, mas também em outros locais mais ainda dispersos e próximos da população? Exatamente, nos bairros, nas grandes regiões. Colombo ele tem os bairros e esses bairros eles compõem regiões. Então o Sérgio, por exemplo, ele mapeou
mapeou a cidade, nós sentamos com o Sérgio, mapeamos a cidade, e a ideia era implantar mais 10 postos de atendimento avançado, que não seriam regionais administrativos, mas onde o cidadão poderia fazer um protocolo, fazer um requerimento, fazer o contato com a ouvidoria, fazer suas reclamações, suas queixas, seus elogios com a ouvidoria, emitir suas guias de IPTU, acessar a internet, fazer seus agendamentos. Então essa é a ideia central, né? E nesse sentido nós estamos avançando agora para uma segunda etapa do projeto, que é fazer o atendimento agendado. Então, o cidadão ele vai poder fazer o agendamento do seu horário. Quem procurar, evidentemente, quem procurar a regional sem agendamento, será atendido, óbvio, né? Mas aquele cidadão que fizer o agendamento, naquele horário, ele vai ser atendido. Pela própria dinâmica da vida hoje, né? Você não tem como ficar esperando 10, 20, 30 minutos por um atendimento. Então, você, principalmente o pessoal de empresa, que procuram bastante a regional também, para protocolos, a ideia é que ele agende lá o atendimento 11 horas ele vai ser atendido. Isso é interessante, que bom. E, Amaury, o que também me chamou a atenção dentro desses serviços que são oferecidos, e até algo que acaba ficando próximo da população, é o Ministério Público e também os juizados especiais. São serviços que acabam sendo destinados à população? São mais serviços internos? Como que funciona na regional? São todos serviços destinados à população. Nós não temos a gerência ou a gestão sobre esses dois setores, né? Mas o Ministério Público ele atende a população em geral lá, e o juizado especial também, que faz um atendimento fantástico na regional, atendendo principalmente a população de baixa renda. Tanto que hoje existe uma conversa com a OAB, né, a seccional de Colombo, para nós disponibilizarmos para eles um setor para que eles façam um atendimento prévio da população, lá por conta do juizado especial. Um outro projeto que a prefeita encaminhou uma parceria com a Universidade Tuiuti, estamos tentando fazer uma parceria de forma a implantar um núcleo de prática jurídica na regional também, de forma que possa oferecer esse primeiro atendimento ao cidadão, principalmente a população que mais necessita, que não tem aquela condição de contratar um advogado, enfim, de você ter, embora o juizado especial, você tem um limite lá, você não precisa de advogado, mas a população, geralmente o cidadão ele precisa de uma orientação ou para fazer uma petição de forma mais adequada, enfim, né, de ter orientação sobre os documentos que precisa anexar. Então essa é uma evolução que provavelmente teremos em breve lá também. Falando justamente em evolução, Amaury, há como sentir que a população necessita de um serviço que talvez ainda não ofereça, ou que oferece um serviço, mas que precisa de uma melhoria para que aquilo seja incrementado? Vocês conseguem ter essa sensibilidade para notar o serviço que muitas vezes o cidadão precisa ou precisa de mais? Sem dúvida. Se bem que o serviço público ele tem que ser incrementado sempre, né? Então no serviço público nós nunca vamos alcançar a perfeição, mas a busca ela tem que ser constante. Então essa necessidade de melhoria, por mais que você faça, o cidadão sempre vai pedir mais, né? E ele está absolutamente certo, porque ele já pagou antecipado por esse serviço, né? Ao passo quando você vai num restaurante, você só paga depois que você é servido, né? O cidadão ele já pagou bem antes pelo serviço que ele está recebendo. Então essa necessidade de melhoria na própria regional. Nós vimos lá que nós implantamos um sistema de senhas, e que num primeiro momento a questão das senhas de prioridade, atendimento normal, ele estava meio confuso, e a reclamação do cidadão veio no sentido de que nós melhorássemos aquilo, né? E a empresa que fornece o sistema foi contactada, trabalharam, e a gente está sempre numa melhoria constante. Daí o que acontece? Resolveu o problema de senha, ele vai ter uma outra, ou a demora, porque se você levava 1 hora para atender o cidadão, você passou a levar meia hora, ele quer ser atendido em 10 minutos. E está certo, e nós temos que trabalhar para que ele seja atendido em 10 minutos, depois em 5, e depois que ele não precisa nem ir até a prefeitura para ser atendido, né? Porque você se deslocar 5, 2, 10 quilômetros para ser atendido não parece a coisa correta. Talvez esse seja o maior desafio da Regional Maracanã hoje? Melhorar cada vez mais? É o desafio do serviço público, né? Nós que fazemos parte do serviço público, a gente tem que ter consciência que nós estamos lá para servir, né? Então o servidor ele serve. Então servir o público sempre na busca da eficiência. Então esse não é o desafio da regional, não, é do serviço público mesmo. Amaury, já quase finalizando o nosso bate-papo, tem alguma meta, algo que já está sendo estudado, embora o senhor tenha falado aí várias novidades para a gente finalizar e também retomar aí essa questão de objetivos e metas para a Regional Maracanã? Nós estamos tratando a partir de agora a Regional Maracanã como a questão de atendimento ao cidadão. Então a meta de fato é criar esses postos de atendimento avançado, que já é um projeto que vem desde o ano passado,
né, da prefeita e do vice-prefeito, e que é uma decisão deles de que haverá. Nós não implantamos esse ano por uma questão orçamentária, né? Mas a decisão de fazer já está tomada. Então, a meta nossa é levar o serviço para próximo do cidadão, para o mais perto possível, né? Houve uma modificação também nos sistemas de serviços de internet da prefeitura, que também tem esse foco, inclusive que o cidadão ele consiga fazer a maior parte dos serviços da sua casa, do seu escritório, que ele não precise se deslocar, que ele só faça esse deslocamento naqueles serviços que não tem como ser diferente mesmo, né? Hoje até a identidade você faz pela internet, você não precisa mais ir até no Instituto de Identificação. Então a ideia é migrar para isso, né? E para aquele cidadão que não tem acesso à tecnologia, nós temos que ter o atendimento o mais próximo possível da casa dele. Isso mesmo, Amaury. Vamos reforçar que a Regional Maracanã, ela fica na Rua Dorval Secom, número 664, no Jardim Fátima. É uma boa localização ali, né, Amaury? É bem centralizado ali numa região bem populosa de Colombo, né? Existem outras regiões tão populosas quanto, em que a gente tem que levar aquele centro de atendimento, mas ali ela concentra, principalmente por ser próximo ao terminal do Maracanã. Interessante. Amaury Cardoso, quero agradecer muito sua participação neste fim de semana. Ele foi o nosso convidado, tirou muitas dúvidas. Ele é superintendente da Regional Maracanã, do município de Colombo. Ele também é ouvidor municipal. Está aí, diante disso, seu grande conhecimento sobre aí os benefícios que a população precisa, sobre essa objetividade e também esse ato de servir. Muito interessante. Muito obrigada, Amaury, conversar com a gente aqui do Jornal Metropolitano, e até a próxima. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos, em nome da prefeita Beth Pavim, do vice-prefeito Sérgio Pinheiro, essa parceria, essa receptividade da Banda B. Muito obrigado. Jornal Metropolitano. Jornal Metropolitano. Entrevista.